Esse aí tá aberto. Beleza. E aí? O que é que vocês acham? Gabriel, bem observador você, Gabriel. Realmente, esse estúdio que você observou aí, cara, corresponde ao 9º ano manhã. Pela manhã que funciona o 9º ano. Bem observador você, bem observador. E aí? Vocês entenderam lá a história da localização dos pontos? Percebi aí, cara. Tu olhou o quê? Eu tava olhando aqui, rapaz, o Gabriel olhou, foi os hexágonos que estão diferentes aqui atrás. Como foi que ele conseguiu localizar esse estúdio aqui, só observando aí de longe? Eita, Gabriel Danado. Prof, vamos lá entender como é que a gente faz para calcular a distância entre dois pontos? Eu vou fazer a apresentação de como que nós chegamos na relação, tá bom? Mas se você quiser, basta apenas que você aprenda uma única relação, uma fórmula. Se você aprender essa fórmula, você sempre vai conseguir calcular a distância entre dois pontos. Professor, a gente chegou aqui. Professor, a pergunta que não quer calar, onde que eu uso isso na minha vida, professor? Cara, ou tu usa de forma direta ou tu usa de forma indireta. Tenho certeza que tu já precisou mandar localização para alguém pelo teu zap. Ou, professor, tu pediu em algum momento um transporte de mobilidade urbana. O Uber 99, minha gente, tem tanto transporte agora, drive-in. Cara, tanto que eu nem sei. Mas diz uma coisa, professor. Aquela localizaçãozinha, quem faz um aplicativo daquele, requer este conhecimento? Requer. Então, alguém tem que estudar isso aqui. A gente é bom, né? Mandar a localização, dar direitinho lá o mapa, lá o GPS, professor, que calcula para mim a distância entre duas cidades, calcula até o tempo médio que nós levamos para chegar de um ponto a outro. Eu estou falando da distância entre dois pontos, professor. Observe essa situação comigo aqui, ó. Um táxi parte de um ponto A e move-se 4 quilômetros para o leste. É só tu olhar o mapa lá, que já estão os valores bonitinhos lá. Atingindo o ponto B, professor. Em seguida, move-se 3 quilômetros para o norte, atingindo o ponto C. Pergunta: qual é a distância entre os pontos A e C? Professor, tipo assim, nessa figura aqui tá fácil. Sabe por quê? Porque eu estou vendo que quando o cara saiu do A para o B, andou 4 quilômetros, do B para o C andou 3 quilômetros. Para nós acharmos essa distância aqui, que é a distância do A, deixa eu botar só a canetinha preta mesmo. Distância do A para o C, professor, eu poderia simplesmente aplicar um teorema de Pitágoras, a distância do ponto A até o ponto C. Quem recorda dos valores pitagóricos ainda era mais rápido. Professor, 3, 4, 5 são os valores pitagóricos mais famosos do triângulo retângulo. Então, se já tem 3, já tem 4, obrigatoriamente aquele valor seria 5. Mas eu poderia sim estar aplicando um teorema de Pitágoras, ou seja, a distância do A para o C ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, professor, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual o cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Desenvolvendo Pitágoras, eu vou até fazer manual, que quando está assim o pessoal diz, professor, não entendi direito não. Gente, um simples Pitágoras. Volta, eu quero lá. Distância do A para o C ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. É só isso aqui que ele fez agora há pouco para vocês. Resolve, distância do A para o C ao quadrado é igual, professor, a 9 mais 16, resolvendo as potências. Distância do A para o C ao quadrado é igual a 25. Como é que a gente finaliza isso aqui, professor? A distância do A para o C vai ser a raiz de 25. A distância do A até o C vai ser exatamente 5 quilômetros. É isso que ele tentou apresentar para a gente a partir do teorema de Pitágoras. A distância
do A até o C é 5 km. Professor, não entendi muito direito esse negócio aí, não. Cadê a fórmula que o senhor disse que tinha para a gente calcular a distância entre dois pontos quaisquer, simplesmente conhecendo a sua localização no plano? Gente, olha só. A distância entre dois pontos pode ser obtida de forma visual ou ela pode ser obtida a partir de um Pitágoras, que neste Pitágoras deriva-se dele a fórmula, professor. A fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos. Então, professor, está aí o Pitágoras que eu apresentei agora há pouco para vocês. Para me calcular aquela distância do A para o B, eu aplicaria um teorema de Pitágoras nesse triângulo que eu tenho aqui, professor. Agora, para nós acharmos a distância entre dois pontos quaisquer, professor, de um plano, tipo, eu quero a distância aqui, ó, desse ponto A ao ponto C, como é que eu faço, professor, para calcular a distância entre o ponto A e o ponto C? Cara, é só você subtrair esses valores. Vai ser o XC menos o XA, professor, ou XA menos o XC. Se eu subtrair esses valores de X de cada um dos pontos, professor, eu tenho efetivamente a distância entre eles. Agora, entenda. A distância do A para o C ali, professor, eu estou falando dessa distância aqui, ó. Eu estou falando dessa distância, eu posso simplesmente obter, subtraindo o XA, professor, do XB, ou eu posso fazer o XB menos o XA. Mas eu quero que você sempre, ao calcular a distância entre dois pontos, você considere que a distância entre dois pontos se dá pelo módulo da diferença, que são aquelas duas barrinhas lá. Tem as duas barrinhas? Professor, me dá valor aqui, que quando bota letra, eu me atrapalho todo. Tipo, se eu dissesse para você que isso aqui é 2 e que isso aqui é 5. Eu quero a distância do ponto A ao ponto C. Como é que você ia calcular a distância do ponto A ao ponto C? Professor, a distância do ponto A ao ponto C, eu vou fazer 2 menos 5 módulo. Ou eu posso fazer o contrário. 5 menos 2, contanto que você considere o módulo. É isso que ele está mostrando com esse monte de letrinha lá. XB menos XA, YB menos YA, para representar a distância, respectivamente, do AC e do BC. Prof, por que precisa do módulo? Porque se eu faço 2 menos 5, dá menos 3. Se eu faço 5 menos 2, dá 3. E o módulo, professor, é para me garantir que o resultado sempre seja um número positivo, professor. A distância entre dois pontos, não sei se já te falaram, mas eu não posso representar a distância entre dois pontos por um número negativo. Prof, eu acho que eu entendi. E se não, você vai aí no chat e coloca para mim, professor. Se eu posso, professor, estar encontrando a distância entre dois pontos por um teorema de Pitágoras, e eu sei que a distância do A para o C, professor, ela é representada pelo XB menos XA, professor? Então, vai ser XB menos XA ao quadrado. Se a distância do B para o C, professor, é dada por YB menos o YA, eu posso dizer que vai ser YB menos YA ao quadrado. E, professor, letra demais. Calma, calma. O que é que eu quero de vocês? Que vocês, a partir da relação do cálculo da distância, nós desenvolvamos o teorema de Pitágoras para que a gente consiga chegar aqui. É isso que eu quero de vocês. Professor, eu não preciso memorizar aquele monte de letra ali, não. Não, gente. Ali é o desenvolvimento do Pitágoras para você entender de onde foi que veio esta fórmula pronta, que é utilizada sempre que eu quero calcular a distância entre dois pontos quaisquer, tendo plano cartesiano ou não. Espera aí, professor. Agora vamos me explicar direitinho. Como é que eu faço para usar uma fórmula dessa? Você vai analisar dois pontos. Tem ali ponto A
ponto B, professor. Eu vou perguntar para você calcular a distância entre esses dois pontos. Você percebe que cada ponto desse tem um valor de x e tem um valor de y. O ponto A tem o seu x, o ponto B tem o seu x. O ponto A, professor, tem o seu y, o ponto B tem o seu y. Então, professor, se eu tenho esses dois pontos, olha como é que você calcula a distância entre eles. A distância entre eles vai ser a raiz quadrada do xb menos o xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Entendeu, não? Deixa eu te dar um exemplo com valores. Professor, eu quero, presta atenção, eu quero que você calcule para mim a distância do ponto A ao ponto B naquela retazinha que está na cor azul. Espera aí, professor, vamos lá. O meu ponto A aqui, professor, ele é o par ordenado 0 e 3, professor. Aqui, ó. O x do ponto A é 0, o y do ponto A é 3. Pronto, professor. Este ponto B, ele tem par ordenado, onde o x dele vale 2 e o y dele vale menos 1. Ou seja, esse 2 é o x do ponto B e esse menos 1 é o y do ponto B. O 0 é o x do ponto A e o 3 é o x, o y do ponto A, desculpa. Tá, professor, qual que era a fórmula mesmo? A distância entre dois pontos A e B é a raiz quadrada. Você vai pegar xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya. Ou seja, você vai olhar para os pares ordenados, professor. Vamos lá. Quem é o x do B, professor? O x do B é 2. Menos o x do A, que é 0, ao quadrado. Você entendeu o que é que você vai pegar? Você vai pegar os valores de x dos dois pontos e vai subtrair e elevar ao quadrado. Mais, agora você pega quem é o y do B, menos 1. Menos quem é o y do ponto A, 3, também ao quadrado. E depois que você substituir os valores de x e de y na relação, é só você fazer o desenvolvimento da conta. Pegou a ideia, professor? Então, espera lá, eu vou aplicar essa fórmula. No lugar aqui do xb, está aqui, professor, xb é 2. Bem aqui o senhor vai botar 2, é isso? Uhum. No lugar, professor, do xa, está aqui o xa, professor, ó. Xa é 0. Quer dizer que aqui eu vou botar 0. Professor, e lá na outra? Eu tenho o yb, que é menos 1. Vou colocar aqui menos 1. Deixa eu ver outra cor aqui. Já usei o verdinho, vai de azul agora. Professor, aí o senhor tem aqui o YA, não é, professor? O YA está aqui, professor. É 3. Então, vou substituir esses valores aqui, professor. Vai ficar 2 menos 0 ao quadrado, mais menos 1 menos 3 ao quadrado. 2 menos 0, professor, dá 2. Menos 1 menos 3 dá menos 4. Pronto. A distância do A para o B ficou a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 4 ao, que vai ficar igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4, mais 16. Professor, que vai ficar a raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20, professor, é a mesma coisa que 4 vezes 5, que vai dar aquele 2 raiz de 5 que vocês estão visualizando ali. Entendeu aí, Gabriel? Menos 1, menos 3. Ó, corrige aí. 16 deu só a segunda parte lá, Gabriel. Entendeu aí, né? Como foi que nós calculamos? Vamos treinar um pouquinho mais? O cálculo da distância entre dois pontos. Ajeitou? Beleza.
Se tiver na dúvida, você vai lá e pergunta. Olha para que serve também essa relação. Localiza para mim os 3 pontos dados naquele plano cartesiano ali. Ponto A, ponto B, ponto C. Quando eu digo localizar, professor, eu estou perguntando os pares ordenados, que já foram até fornecidos aqui. O ponto A, professor, ele diz que tem localização abscissa e ordenada, respectivamente, 1 e 1. O ponto B, professor, tem localização 2, 3. E o ponto C tem localização 5 e menos 1. Até aí, tudo bem? Então, a pergunta que ele fez para a gente foi a seguinte: eu quero o perímetro daquele triângulo que vocês estão visualizando. Então, eu vou ter que fazer 3 contas, professor. Eu vou ter que calcular a distância do A para o B. Eu vou ter que calcular a distância do A para o C. Eu vou ter que calcular a distância do B para o C. Somar essas 3 distâncias e chegar no perímetro desse triângulo. Professor, pois espera aí, por partes. Calcula para mim a distância do A para o B. Como é que eu vou calcular a distância do A para o B? Professor, vai ser a raiz quadrada, vamos lá, né, do A e do B. Então, vamos lá, você vai pegar o x do B menos o x do A elevado a 2, mais o y do B menos o y do A também elevado ao quadrado. Professor, eu já tenho quem é o x do B. Professor, olha, na própria questão aqui, ele já deu para mim, professor. Aqui o senhor tem o XA, o YA, aqui o senhor tem o XB e o YB, professor. O senhor já me deu os valores. Então, quem é o XB, professor? O x do ponto B é 2, professor. Menos o x do ponto A, que é 1, elevado a 2. Mais o y do ponto B é 3, professor. Menos o y do ponto A, que é 1. Só vou resolver essa conta. Vai ficar 2 menos 1 dá 1 ao quadrado, mais 3 menos 1 dá 2 ao quadrado. Resolvendo, vai ficar 1 mais 4. Olha só quanto foi que deu. O professor deu raiz de 5. Raiz de 5 é exata? Não. Então, deixa em função da raiz. Vou precisar fazer o cálculo aproximado? Não, gente, não te preocupa com isso, não. O que eu quero que vocês entendam é a relação. Na aula de hoje, eu quero apenas que vocês entendam como calcular a distância entre 2 pontos. Ficou claro? Eu preciso localizar os 2 pares ordenados, ao qual eu quero fazer o cálculo dessa distância, e aplicar, professor, a relação. Então, a distância entre 2 pontos A e B vai ser a raiz quadrada de quem? XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Certinho? Então, vou fazer isso para todas, professor. Nessa aqui, nós vamos usar esse par ordenado e este par ordenado. Substituir os valores, resolvi a conta, deu raiz de 5, que é aquela que eu fiz manualmente com vocês agora há pouco. Professor, eu quero que o senhor calcule a distância do B para o C usando a mesma fórmula. O que ia mudar quando a gente pedisse a distância do B para o C? Do B para o C, professor, é que nós vamos fazer. Aqui vai ser x do C menos x do B ao quadrado, ó, porque é do B para o C. Então, eu vou usar o x do B e o x do C, tá bom? Mais y do C menos y do B ao quadrado. Professor, o x do C é 5, o y do B é 2, o y do C é menos 1, o y do B é 3. Resolvendo a conta, professor, 5 menos 2 dá 3, 3 ao quadrado dá 9, menos 1 menos 3 dá menos 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Ou seja, a distância do B para o C ali dá exatamente 5. Certinho 5. Está faltando só agora a distância do A para o C. Professor, do mesmo jeito. O que ia mudar aqui
são os pares ordenados que a gente iria analisar. Como é do A para o C, você ia pegar o x do C menos o x do A ao quadrado, mais o y do C menos o y do A ao quadrado, que são esses valores que já estão logo acima. Resolvendo, 5 menos 1 dá 4 ao quadrado dá 16, menos 1 dá menos 2 ao quadrado dá 4. Professor, deu raiz de 20 vai dar o 2 raiz de 5. Professor, ele queria o perímetro, não é verdade? Eu aprendi que o perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de um polígono. Logo, professor, para a gente achar o perímetro desse triângulo, é só nós somarmos esses três valores, professor. O perímetro do triângulo vai ser 3 raiz de 5 mais 5 unidades de comprimento, porque ele não especificou para mim se ele queria, se estava em metro, se estava em centímetro, se estava em quilômetro, não chegou a especificar. Acabou, professor? Acabou. A parte do cálculo da distância entre dois pontos é esse aí que vocês acabaram de visualizar. E, professor, para nós acharmos o ponto médio, professor, para nós acharmos o ponto médio de um segmento. Cara, eu também preciso da localização dos pares ordenados. Tipo, eu sei aqui, professor, que o ponto A, ele vai ter o x do ponto A, ele vai ter o y do ponto. O ponto B, professor, ele vai ter o x do ponto B e ele vai ter o y do ponto B, professor. E eu quero saber o par ordenado que representa o ponto que fica bem no meio desse segmento. E agora? Tranquilo, grande Gabriel? Vai lá, meu querido, tranquilíssimo. Como é que eu faço? Gente, eu vou fazer uma média aritmética, professor, entre os pontos A e B, especificamente entre o x do A e o x do B, entre o y do A e o y do B. Como assim, professor? Não entendi. Eu sei que isso aqui, professor, eu vou ter o x do ponto M e eu vou ter o y do ponto M. Agora, quem que é o x do ponto M? É você fazer uma média aritmética entre XA mais XB dividido por 2. Quem que é o y do ponto médio? Cara, pega os y do ponto A e do ponto B. Vai ser o YA mais o YB dividido por 2. Então, professor, se eu souber apenas os pares ordenados, eu tenho como fazer a localização deste ponto médio sem a necessidade do próprio plano cartesiano. Então, o x do ponto M aqui, professor, que é o xm e o y do ponto M, ele é obtido, professor, pelas médias aritméticas das abscissas do ponto A e do ponto B, e o y do ponto M pela média aritmética das ordenadas do ponto A e do ponto B. Entenderam? Perguntem. Prof, quero com valores para me localizar este tal ponto médio, professor. Aqui a representação dele, professor. Eu quero chegar aqui, pronto. Direto ao ponto. Eu tenho que calcular, professor, o ponto médio de um segmento AB, sendo que o A é 10 menos 4 e o B 4 e menos 6. Espera aí, professor. Vamos devagar. O A, ele é 10 e menos 4, ou seja, esse 10 é o x do A, esse menos 4 é o y do A. E, professor, eu tenho o ponto B, professor, que é 4 e menos 6. Esse 4 é o x do ponto B e esse menos 6 é o y do ponto B. Professor, como é que eu acho o ponto médio, professor? Como é que eu acho o ponto médio? Eu vou achar o x do ponto M e eu vou achar o y do ponto M.
Para você achar o x do ponto M, você usa o XA e o XB, professor. É só calcular a média aritmética entre eles. Ou seja, cara, você vai pegar 10 mais 4 dividido por 2. Professor, 14 dividido por 2, que vai dar... Professor, eu acabei de achar o XM, professor. Eu acabei de achar o XM. O ponto M vai ter X valendo 7. Está faltando eu achar o YM. Você vai pegar os valores de Y agora, professor, e tirar a média aritmética. Vai ser menos 4, menos 6, dividido por 2. Vai dar menos 10 dividido por 2, exatamente menos 5. Está aqui o par ordenado, que representa o ponto médio de um segmento AB, professor, que tem coordenadas para o ponto A, 10 e menos 4, e para o ponto B, 4 e menos 6. Vocês entenderam? Professor, diga uma coisa, eu poderia calcular a distância do ponto A para o ponto B e dividir por 2? Até poderia, se a gente soubesse, basicamente, o ponto de partida e o ponto de chegada. Mas ali, pela localização, eu também só encontro a coordenada que representa este ponto médio. Prof, faz de novo para mim entender aí. Eu quero que você calcule comigo, professor, o ponto médio do A até o B, professor. Se eu preferir desenhar um plano cartesiano, você consegue visualizar qual que seria a coordenada que representa aquele ponto M lá, ó. Professor, o M vai ter x7 e y menos 5. Ou, fazendo a conta, professor, a coordenada que representa a abscissa do ponto médio é você fazer a média aritmética com as abscissas do ponto A e do ponto B. E, professor, entendi. Então, para mim achar, professor, o y médio, professor, ou seja, a ordenada do meu ponto médio, eu faço a média aritmética com as ordenadas do ponto A e do ponto B. E, professor, tanta confusão de nome, abscissa é x, ordenada é y. Por isso que eu coloquei no comecinho da aula que a gente tem que se habituar com essas duas nomenclaturas. Por quê? Porque elas vão estar presentes nas questões. Professor, soma lá o YA com o YB dividido por 2, está lá, professor, o ponto médio vai ser 7 e menos 5. A coordenada que representa o ponto médio é 7 e menos 5. Professor, coloca mais questões para a gente ir treinando. Vamos ver aqui. Determinar, olha só, determinar o comprimento Beleza. Então, tenho lá as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C, professor. Só que ele quer para a gente ali a distância do A para o M. Se eu quero a distância do A para o M, eu tenho que ter as coordenadas do A, eu tenho que ter as coordenadas do M. Professor, eu tenho coordenada do A, do B e do C. Não tenho a coordenada do M, não. Mas o M ali, gente, ele é ponto médio do B e do C. Então, vocês acabaram de ver no slide anterior como é que nós fazemos para achar as coordenadas do ponto médio. Professor, é só fazer a média aritmética do x, fazer as médias aritméticas do y. Então, professor, tipo, se eu quero achar essa coordenada aqui, o ponto B, professor, ele tem x igual a 4 e y igual a menos 2. O ponto C, professor, ele tem x igual a 0 e y igual a menos 6.
Professor, como é que o senhor acha a coordenada aqui do ponto M? 4 mais 0 dividido por 2. 4 mais 0, 4 dividido por 2, 2. Como é que eu acho o y do ponto M? Pego os y, professor, do B e do C. Menos 2, menos 6 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. Média aritmética dos x, média aritmética dos y. Agora, eu sei que o M tem coordenada 2 e menos 4. Tem abscissa 2 e tem ordenada menos 4. E ele queria a distância do A para o M. O A, professor, ele já tinha me dado na questão. O valor do A, da coordenada, é 2 e 3. Então, o que é que a gente vai calcular, professor? A gente vai calcular, professor, a distância entre o ponto A, que tem coordenada 2 e 3, e um ponto B, professor. Desculpa, um ponto M. Ele pediu a distância do A para o M, que tem coordenada 2 e menos 4, professor. Foi o que nós encontramos aqui, 2 e menos 4. Professor, vamos lá. Aqui é XA, YA, eita, Y feio. Aqui eu tenho XM, YM. Tá, professor, e a fórmula? C, que é a distância do ponto A até o ponto M. Então, a gente vai usar os pares ordenados do A e do M, professor. Vai ser igual a raiz quadrada. De quem, professor? Você vai pegar o x do ponto M menos o x do ponto A ao quadrado mais o y do ponto M menos o y do ponto A ao quadrado. Então, basicamente, é só eu ter, professor, as duas coordenadas dos pontos ao qual eu quero calcular essa distância. Então, vamos ter que a distância do A para o M vai ser a raiz quadrada. X do ponto M, professor, é 2. Menos, tá aqui, ó, x do ponto M. X do ponto A também é 2. Vai ficar 2 menos 2 ao quadrado, mais. Agora, vem lá, y do ponto M, menos 4. Menos y do ponto A, que é 3 ao quadrado. O resto é conta. É você fazer com calma, que você consegue chegar no resultado. O professor vai ficar raiz. 2 menos 2 dá 0 ao quadrado, mais menos 4 menos 3, menos 7 ao quadrado. Resolvendo, vai ficar 0 mais 49, vai dar só a raiz de 49. Olha só, a distância do A até o M vale exatamente 7, professor. A distância do A até o M é exatamente 7. Professor, não dava só para a gente ter olhado aqui no plano cartesiano, não? Tipo, daqui para cá, professor, aqui é 3, aqui é menos 4. Professor, a distância do 3 para o menos 4 dá 7. Até poderia. Se eu tivesse certeza que essa reta, professor, ela é paralela ao eixo Y. Como eu não tenho certeza, eu efetivamente tenho que fazer a aplicação da fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos. Controlar o 7, fiz manualmente, está bonitinho aqui o desenvolvimento. Professor, apliquei aí com vocês. Calcular, gente, exercício, exercício, exercício. Está faltando só vocês perguntarem mais, que eu tenho certeza que deve ter uma duvidazinha ou outra, mas tem que perguntar. Então, vou fazer uma revisão de tudo aqui com vocês. Olha só, calcule comigo a distância entre os pontos A e B. Está aqui o ponto A, está aqui o ponto B. Professor, só aplicar a fórmula. A distância entre os pontos A e B é só calcular a raiz quadrada. Vai ficar xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Professor,
Quem é o XB? Cara, olha lá para o ponto B, é menos 5. Quem é o XA? É 2. Então, conta. Distância do A para o B vai ser a raiz quadrada. XB é menos 5, menos o XA, que é 2, ao quadrado, mais. Y do ponto B é menos 2. Y do ponto A, conta, distância do A para o B. Menos 5 menos 2 vai dar menos 7 ao quadrado, mais menos 2 menos 5 também vai dar menos 7 ao quadrado. 7 feio, deixa eu ajeitar ele aqui. Distância do A para o B vai ser a raiz de 49 mais 49. A distância do A para o B, professor, vai dar exatamente... Eita, fiz muito grande a raiz. 98, professor. Vai dar raiz de 98. Professor, raiz de 98 é exata? Não. E aí? Posso deixar assim? Até pode. Você só tem que verificar se é possível a simplificação desse 98. Deixa eu ver aqui. 98 por 2 dá 49. Dá sim, gente. Por 2 dá 49, por 7 dá 7, por 7 dá 1. Professor, a distância do A para o B é a mesma coisa que 7 raiz de 2 unidades de comprimento. Se a gente decompor, será que ela já estava respondida? Deixa eu ver aqui. Não é que estava? Professor, olha a outra aqui. Vamos ver o que é que ele quer aqui nessa outra, professor. Tem ali a fórmula já bonitinha. Aqui, ao invés dele pedir a distância entre dois pontos, ele já me informou a distância e ele quer que você descubra aquele yzinho lá, ó, o y do ponto A. Peraí, professor, então acho que eu sei como é que faz aqui, ó. Se eu tenho aqui o ponto A, as coordenadas do ponto A, se eu tenho aqui o ponto B, então aqui é o XA, aqui é o YA, que é Y mesmo. Se eu tenho o XB, se eu tenho o YB. Então, a distância entre os pontos A e B é 10, professor. Vai ficar 10 é igual a raiz do XB, professor, que é 6, menos o XA, que é menos 2, professor. Vi, professor, tem que fazer jogo de sinal aqui, ó. Então, vai ficar 6, deixa eu botar o parêntese. 6 menos 2 ao quadrado. Tá aí, ó, XB menos XA. Mais YB, professor, é 7. Menos o YA, professor, que é Y mesmo ao quadrado. Agora, é só resolver essa conta, gente. Como é que vai ficar aqui? Eu vou ter 10 é igual a raiz. Professor, ali vai ficar 6 menos 2. Vai ficar 6 mais 2. Vai dar 8 ao quadrado, mais 7 menos y ao quadrado. O que nós temos aqui é uma equação irracional. Como é que a gente faz para resolver uma equação irracional? Nós elevamos ambos os membros ao quadrado. Para quê, professor? Para eliminar aquela raiz que vocês estão observando lá. E, professor, então vamos lá, vamos fazer aqui direitinho. Na nossa situação, professor, deixa eu ver se tem espaço aqui. 10, vou repetir ela, tem sim. 10 é igual a raiz, ficou 8 ao quadrado, mais 7 menos y ao quadrado, professor.
vai ficar 10. Eu posso elevar logo ao quadrado? Vou elevar ao quadrado o primeiro membro, vou elevar ao quadrado o segundo membro. Para quê, professor? Para cancelar a raiz. Se eu elevar ao quadrado o primeiro membro, nós vamos ter 100, que é igual a 8 ao quadrado mais 7 menos y ao quadrado. Vamos ter que desenvolver aqui, ó. Vai ficar 100 é igual a 64 mais, e para o seu oitavo ano aqui agora, ó, produtos notáveis. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. O professor vai dar uma equação de segundo grau. Quanto que vai dar aí, resolvendo a conta? 100, o 64 e o 49 vai passar para lá, para o lado do 100, subtraindo, professor? Vamos lá, então. 100 menos 64 daria 36. 36 menos 49. Deixa eu fazer aqui logo. 49 mais aquele 64 que está lá. Deixa eu somar logo eles. 13 sobe 1, 10, dá 113. 113 menos 100, professor, vai dar menos 13, teacher. Vai ficar 100 é igual, aqui vai dar 113 menos 14y mais y ao quadrado. Vai fazendo devagarzinho, a equação de segundo grau, que a gente vai chegar nela aqui, ó. Prof, passa o 113, professor, ou 100, tanto faz, para um dos lados, professor. Se eu passar para o lado do 100 lá, ele passaria subtraindo, não é verdade? Ia ficar 100 menos 113. Já vou passar todo mundo para o primeiro membro logo, né? Na equação do segundo grau. Passa todo mundo para o primeiro membro logo. O professor vai ficar menos y ao quadrado mais 14y mais 100 menos 113, professor. Igual a zero. Vai ficar menos y ao quadrado mais 14y menos 113 mais 100 vai dar menos 13, que é igual a zero. E agora, professor, agora você escolhe o processo resolutivo. Ou você faz Bhaskara, ou você se utiliza do Girard. Dois números que somados dá 14 e que multiplicados dêem 13. Posso até multiplicar por menos 1 para facilitar. Y ao quadrado menos 14y mais 13, que é igual a zero. Cara, eu acho que os valores que nós vamos pensar, professor, vai ser exatamente 1 e menos 1 e menos 13. Menos 1 e menos 13, professor. Menos 1 e menos 13. Sabe por quê? Menos 1 multiplicado por menos 13 dá 13. Menos 1 com menos 13 dá o menos 14. Está aqui, professor, os possíveis valores para o y. O que é que ele queria lá na questão? Ele disse que o valor de y é, professor, está ali, ó. Deu menos 1, 0, 1 ou 13, o menos 1 ou 10, ou 2 ou 12. Eu acho que faltou, professor, o menusinho aqui, ó. Menos 1 ou 13, alternativa correta, letra C de Caná Educação. Professor, mais ou menos, fica tranquilo. Tem muito cálculo mesmo quando a gente vai começar o desenvolvimento. Na outra aula, a gente vai dar continuidade a essa geometria analítica. Está faltando só você participar um pouquinho mais. Perder essa vergonha. Pode ser? Meus queridos, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!